amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da sua vontade. O meu porto seguro. Sim, Jesus. Nos dá um coração, Deus, segundo o teu coração. Você pode se sentar, ficar à vontade. Como eu costumo dizer, você está na casa do seu pai. Na casa do seu pai você tem a liberdade. Quando eu vou na casa dos meus pais, eu sento no chão. Não é que há libertinagem, mas há intimidade na casa do pai. E quando o pastor me convidou a trazer uma palavra hoje, eu falei, meu Deus, em dia de ceia. E a pastora Maria trouxe uma palavra poderosa semana passada, e a minha esposa também trouxe uma palavra que assim nos confrontou um bocado, me confrontou um bocado, porque nos leva para duas direções: ou você vai para Cristo, ou você vai para Cristo. E uma das coisas que a pastora Kátia falou, que nós não devemos ficar julgando, mas sim olharmos quem nós estamos sendo. E uma das coisas que Deus usou a pastora Maria para estar falando aqui, que aquela palavra ficou batendo na minha cabeça a semana inteira, é que eu tenho que ser aquela pessoa que o Senhor me chamou para ser. Independente de pandemia, independente do que estiver acontecendo, se o Senhor me chamou para adorar, eu tenho que vir adorar. Se o Senhor me chamou para pregoar as boas novas, eu tenho que, independente do que estiver acontecendo, eu tenho que apregoar as boas novas, em meio a chagas, em meio a doenças. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está propondo no meu coração para fazer, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Os homens da palavra do Senhor, eles eram assim. A faca estava no pescoço deles e eles estavam apregoando. Eles estavam sendo prestes a ser lançados em caldeirões, eles estavam apregoando. Eles estavam ali em meio a pessoas que estavam loucos para matar eles, e eles estavam falando da palavra do Senhor. Eles não se desviavam. E essa pandemia eu vejo que veio apenas para revelar o coração do homem, para mostrar quem verdadeiramente o homem é, quem o homem está sendo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou ministrar? E o Senhor falou assim, você vai ministrar aquilo que eu vou colocar no teu coração. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. Entre nessa palavra e veja quais os lados que você se encontra nela. Assim o Senhor falou para mim. E eu não quero me estender muito, porque o tempo é curto. Então nós vamos lá para 1 Reis. 1 Reis 22. Ai, Espírito Santo. Para nós entendermos, nós vamos estender um pouco na leitura. E entrar na leitura é bom, irmãos. Ler a palavra do Senhor é maravilhoso. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 22 de 1 Reis. Diz assim: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos:
Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais a Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel: Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Este é Miqueias, filho de Imlã. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traze-me depressa a Miqueias, filho de Imlã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Agora nós vamos pular lá para o versículo 29. Diz assim: assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco e na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as suas fivelas e a couraça entre ele. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Ai, palavra dura e pesada que o Senhor me pegou. Porque aqui, irmãos, assim como eu estava falando com os irmãos, algo que a pastora Maria disse aqui, sabe, me pegou assim, muito profundo. Que independente do que estiver acontecendo, eu tenho que ser a pessoa que o Senhor me chamou para ser. E aqui nessa história, nós vemos dois fatos. Nós vemos o rei Josafá, que chega até o rei de Israel, Acabe. E ali Acabe, ele, em 2 Crônicas 19, se não me engano, 17, a palavra de Deus fala assim que Acabe, ele tipo que ele usa de persuasão para com o rei Josafá. E o que me chama mais atenção é que Acabe, ele vira e fala: olha, nós vamos para a peleja, nós vamos guerrear. Mas só que o negócio é o seguinte: Josafá, ele vira e fala assim: ei, não há profeta aqui para dizer se nós devemos subir ou não. E Acabe, ele vira e fala: sim, há 400. Ele juntou ali 400. Mas sabe qual que é a diferença? Que o rei Josafá, ele falou assim: há profeta que possa falar pelo Senhor? E a palavra de Deus fala que Acabe juntou os profetas. O mais interessante disso tudo é que mesmo os profetas profetizando,
E eu fico imaginando aqueles dois reis assentados nos seus tronos com as suas vestes reais. Estavam os dois por igual. Estavam os dois no mesmo lado, na mesma patente. A diferença é que um sempre se escondeu. Acabe, ele sempre se escondeu. Ele se escondeu atrás da sua esposa. Um homem que vivia de máscara. Um homem que vivia sendo liderado em vez de liderar. Um rei. Um homem que deveria fazer a diferença. E aqui nós vemos que esse mesmo homem, ele se esconde novamente. Quando é para ele ir para a peleja, Acabe, ele vira e fala: olha, eu vou me disfarçar. Mas você, Josafá, você vai com as suas vestes. Fica imaginando eu ali na cabeça de Josafá, o que esse cara está querendo? Porque querendo ou não, quando chegou o grande homem do Senhor, aquele profeta, e profetizou e falou: olha, rei Acabe, o Senhor vai te entregar o povo na sua mão, você pode ir na peleja, que aí o Senhor é contigo. O próprio rei Acabe falou: tá vendo? Não falei que ele só profetiza o mal? Ele não tinha profetizado bem? Mas sabe o que acontece, meus queridos? Não adianta você esconder atrás de profeta, porque no fundo do seu coração o Senhor te revela quem verdadeiramente você é. O rei Acabe sabia quem ele era. O rei Acabe estava sabendo das intenções do seu coração. Por isso ele abriu a boca e falou: é esse aí que profetiza o mal contra mim. É esse aí que se levanta contra mim. Porque no fundo do coração dele, ele sabia quem verdadeiramente ele era. Um homem fraco, um homem que deixava ser dominado por mulheres, por profetas. Era um homem que vivia, sabe, à beira. Um homem que vivia escondido. Um homem que no final das contas tentou se esconder novamente. Se disfarçando. Não fazendo aquilo que verdadeiramente ele teria que fazer. Quem aqui que um homem, um profeta do Senhor virar para ele e falar assim: assim diz o Senhor, você pode ir para a peleja, que o Senhor é contigo? Quem que não iria? Apenas você que conhece verdadeiramente o seu interior. E essa pandemia, tudo isso está vindo para revelar quem nós estamos sendo. Quem nós estamos sendo na presença do Senhor. Será que nós estamos sendo como aquele rei Acabe, que se escondeu atrás de Jezabel, que se escondeu atrás de 400 profetas, um homem que chegou nos 45 do segundo tempo, viu que não tinha mais jeito, ele se disfarçou para ir à peleja. Mas a palavra do Senhor disse sim que quando aqueles inimigos chegaram até perto de Josafá, porque imagino eu amo ver filmes de época. Eu fico imaginando o rei Josafá com aquela armadura toda imponente, aquele cavalo todo imponente, ele o primeiro na fila, ele sendo o primeiro na batalha. Aqueles homens falaram: ali vai o rei Acabe. Mas quando chegou perto, a palavra do Senhor falou assim que Josafá, ele deu um grito e aqueles homens se afastaram dele. Mas o que é mais importante para mim aqui nessa história, meus queridos, é que a palavra de Deus fala assim, que eu fico imaginando o rei Acabe escondido, um homem covarde, escondido. A palavra de Deus fala que um guerreiro simples puxou o seu arco e soltou a sua flecha. E aquela flecha, ela transpassou entre a armadura, entre a fivela, entre a couraça.
E aquilo que o Senhor me pegou, falou: aonde que você está se escondendo? Não adianta você se esconder em nenhuma armadura, porque eu te esquadrinho. O meu Espírito Santo te alcança na profundeza do seu coração, ele vai no mais profundo. Não adianta você se esconder atrás de uma placa, não adianta você se esconder atrás de um pastor, não adianta você se esconder atrás de uma denominação, atrás de uma religião, porque o Senhor, Ele está te vendo, e no momento certo, Ele vai te pegar, meu querido. No momento certo, o Senhor vai levantar um arqueiro para ferir o seu coração. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de ser seco, seja seco. Mas seja real na presença do Senhor. Seja verdadeiro na presença do Senhor. Se o Senhor te chamou para você adorar a Ele, mas o momento é um momento de pranto, pranteie. Se o Senhor chamou você para pregoar as boas novas, mas você está passando por um momento de dificuldade, passe por esse momento, porque Ele sabe da intenção do seu coração, Ele sabe quem você é. Não adianta nós escondermos em uma armadura religiosa, nos colocarmos numa posição, Wesley, de eu sou o cara, mas no fundo eu não estou sendo nada. No fundo eu não estou sendo ninguém. Pelo contrário, estou sendo um covarde, que estou entrando dentro de uma couraça, que estou entrando dentro de um casulo. Eu ministrei alguns dias atrás aqui sobre o Senhor, quando Ele chega perto de uma figueira, e a palavra de Deus fala assim, que de longe ela via folhas. O problema dela não era ter folhas, não era ter frutos. O problema dela não era ter frutos, o problema dela era ter folhas anunciando algo que ela não tinha. O problema dela é que ela estava cheia de flores, frondosa, bonita, mas não havia nenhum fruto, sendo que naquela época, aquelas figueiras, quando elas tinham flores, automaticamente elas tinham que ter frutos. O Senhor não tem problema com você, com a fase que você está passando, Ele está com problema com aquilo que você está anunciando algo que você não tem. Anunciando algo que você não é, vivendo algo que você, por dentro, não está vivendo. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, eu presto muita atenção quando eu estou conversando com eles, esporadicamente. Eu fico assim, com a minha orelha antenada em qualquer assunto secular. Irmãos, entre os cristãos não existe assunto secular, irmãos. É só você ficar ligado que sai uma palavra do Senhor para você. É só você ficar ligado num café, numa simples palavra, o Senhor libera algo para você. Uns dias atrás eu falei, na última ministração, que eu peguei a Bíblia só no sábado, só no domingo para me ministrar a palavra. Porque eu aprendi algo que saiu da minha pastora. Viva o tempo. Viva o tempo, meu irmão. Se você não está conseguindo ler a palavra, se você não está conseguindo jejuar, mas dentro do seu coração há um fruto de justiça, é sinal que você está com a vida íntegra diante do Senhor. Eu peguei aqui. Falei, obrigado, Espírito Santo. Porque nós criamos guerras, conflitos,
dentro de nós mesmos, porque nós queremos ser algo que naquele exato momento nós não estamos vivendo. Nós queremos expor aquilo que nós não estamos vivendo. Para quê? Para nos encaixarmos num padrão espiritual, num padrão cristão, num padrão evangélico. Não estou bem, não estou legal, não quero orar, não quero jejuar. Cara, eu abro a boca, o céu está de bronze, o chão está de aço. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor está olhando para mim. Eu sei que o Senhor está me guardando, porque se eu estou respirando, é porque o Senhor tem algum projeto para mim daqui adiante. E o Senhor vê em mim algo que vai além. Então o Senhor tem esperança em mim. É ser como o rei Josafá. Ser autêntico, ele era autêntico. O mesmo rei que estava com as suas vestes assentado, foi o mesmo rei que estava com as suas vestes imponentes na guerra. Não mudou. Sabe, hoje é culto de ceia. Vem aqui, meu pastor. Vem aqui, meu lindo. Eu quero ser real diante do Senhor, irmãos. Quero ser real diante do Senhor. Quero ser verdadeiro diante do Senhor. Eu quero, irmãos, se for, não leve isso ao pé da letra, porque tem muitas pessoas que podem escandalizar com o que eu vou falar. Irmão, se for para mim ler a Bíblia todo dia, mas não sentir o sopro do Espírito Santo no meu cangote e ao ponto de eu cair no chão, eu não quero. Porque não adianta eu ler sem ter. Não adianta eu meditar na palavra 24 horas por dia, mas não ter intimidade com o Senhor. Não adianta eu buscar, ler, escrever, mas não ter o Senhor dentro de mim. Não é pelo que eu leio, mas é pelo que eu tenho. Eu comentei algo com Wesley alguns dias atrás, alguns meses atrás. Quem aqui é pai? Você que é pai, pastora, tem o Tico. O Tico, eu vejo que ele está muito colado em vocês. Se a senhora e o pastor fosse fazer uma viagem bem longa, uma viagem bem distante, e tivesse que deixar a tutela do Tico com uma pessoa, essa pessoa que você deixaria o Tico na tutela dela é a pessoa que mais conhece de Bíblia? Não? É, pastor? Se o Senhor pegasse o Tico, tivesse que fazer uma viagem bem longa, bem distante, e tivesse que confiar a guarda dele a uma pessoa, essa pessoa é a pessoa que mais conhece de Bíblia? Não, né? Eu também não. Sabe por quê? Não é o que a pessoa sabe, e sim pelo que ela tem. Vocês entenderam por que eu falei da palavra? Não é o tanto que eu leio, é o tanto que eu tenho dele. É o tanto que eu tenho dele dentro de mim, é o tanto que ele me constrange, é o tanto que ele me pega. É isso que vai me levar para dentro da palavra. É isso que vai fazer eu conversar com ele na palavra. É isso que vai fazer eu pegar a palavra em 1 minuto e ele me esmiuçar dentro dela. É ser autêntico diante dele. É ser verdadeiro diante dele.
Que nesse culto de ceia você pense nisso. Você medite nisso. Nessa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que hoje nós fizéssemos diferente. Eu queria que o pastor e a pastora pegassem os materiais hoje da ceia do Senhor. Amém? Deus está dando uma direção nova aqui. Porque Deus tem algo para a sua vida nessa noite. E eu creio, pelo poder dessa palavra, você preparou, você consagrou sua vida, e eu creio que Deus vai trazer algo milagroso, algo poderoso sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Estenda tuas mãos sobre os elementos da ceia. Pai querido, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Deus, que haja cura, que haja milagre, que haja restauração, que haja, meu Deus, transformação, meu Pai. Quando a tua igreja participar, meu Pai, que haja remissão de pecados, que haja cura do nosso corpo físico. Deus, derrama o teu poder, a tua glória, o teu sangue sobre esses elementos. Deus, que algo sobrenatural aconteça na vida da tua igreja nesta noite. Você que está em casa também, que está aí com o seu cálice, com o seu pão, nós também consagramos eles ao Senhor. E pedimos a unção nova sobre a tua casa, sobre os elementos que estão sobre a tua mesa, sobre você que vai cear na live. O poder do Espírito Santo te alcança nesse momento. E algo sobrenatural vai acontecer também na tua casa. Eu creio e eu profetizo. Vai haver cura. Vai haver pecados perdoados. Vai haver remissão. Vai haver transformação sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus, se alguém adentrou aqui nessa noite, enfermo, triste, abatido, por um motivo ou outro, que quando ele levantar a mão nessa ceia, que quando ele participar do teu corpo, do teu sangue, que algo sobrenatural alcance o seu coração. Nós como igreja o consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, toca no seio desta igreja. Que haja cura, que haja milagre, que haja transformação, meu Pai. Deus, se alguém está aqui, meu Deus, abafado por uma notícia, por uma situação, que ao tocar nesses elementos da ceia, algo sobrenatural seja descortinado sobre a tua vida, e que ele alcance a tua graça, a tua misericórdia. Riamaraba shekaraba sodecai. Eu quero estar chamando a minha esposa aqui à frente, amém? A gente não sabe nos dias a dia, a gente conversa tanto, a gente fala tanto, a gente mexe tanto. Eu quero começar por mim, eu quero que você também na tua casa seja alcançado. Se alguma coisa eu fiz durante o dia, durante a semana, querida, que eu te aborreci, que eu te magoei, que eu lhe faltei com respeito em alguma área, que você me perdoe em nome de Jesus. Eu quero participar da ceia, mas quero participar livre, sem peso, sem condenação. Você que é cônjuge, você que é casado, você que está aí, você pode também seguir o exemplo, porque o exemplo arrasta a multidão. Amém? Irmãos, pandemia, sufoco, pressão, muitas vezes nós ficamos assim atordoados, falamos alto, ou então damos respostas atravessadas. Aqui não tem hipócrita não, irmãos. Somos homens, pecamos, falhamos, mas sabe onde que está o segredo? O segredo está na confissão, no arrependimento. E Deus desce aquela unção preciosa sobre os arrependidos. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faça. Você que é casado, né, que você convive, mas você não vai fazer isso com outro membro da igreja. Nós vamos manter, né, as leis, o decreto. Mas você que é casado, que você dorme na mesma cama, mora na mesma casa, você tem essa liberdade de fazer o que eu vou fazer. Essa é a aliança que eu tenho contigo em Cristo Jesus. Você que é casado pode trocar o cálice com a sua esposa, com a sua família, porque vocês convivem. Não vamos fazer isso com pessoas de fora, porque nós temos que usar sabedoria. Amém? Mas eu quero também simbolicamente falar, eu troco o cálice com a igreja, eu troco o cálice com você que está assistindo a live, e eu te digo agora, nesta hora, esta é a aliança que eu tenho contigo em Cristo Jesus. E depois dele ter dado graça, orado, partido o pão, ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. E todas as vezes que vocês fizessem isso, vocês anunciassem a minha morte até que eu venha. Todos os meses nós fazemos isso, sabe para quê? Todos os meses nós consertamos, nós alinhamos com Deus, nós mantemos comunhão e nós dizemos: o seu sacrifício não foi em vão na cruz do Calvário. Aqui estou para participar, aqui estou participando do teu corpo, participando do teu sangue, como símbolo da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então, depois dele ter partido o pão, tendo dado graça, ele disse: comamos e bebamos dele todos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode orar, você pode adorar o Senhor, você pode agradecer pelo milagre que já está acontecendo na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Deus manda te dizer profeticamente: essa semana será uma semana de prosperidade, de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Deus vai destravar, Deus vai abrir porta, Deus vai trazer algo sobrenatural que você nunca pensou e imaginou. Sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus do impossível, é um Deus que opera. Racharala bacarabacá. Deixa o Espírito Santo para ir lá mover sobre a tua casa, sobre a tua vida, meu irmão. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, fazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres estão, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia.